Você está ouvindo o programa Boa Vibe, com Claudete Troiano. Ai, do que a gente tá falando? Refluxo. Vamos falar sobre refluxo. Sabe que eu tenho um amigo querido que é jornalista esportivo, o Fernando Fontana, o querido Fefon. Saudade de você, amigo. E o Fefon, ele fazia programa comigo, esse mais recente que eu fiz na TV, e ele ficava rouco, volta e meia ele ficava rouco. Ele falava, olha, eu tenho que narrar jogo, não consigo, tô rouco e tal. Até que muitos médicos iam lá no programa, e ele conversando com alguns, editando entrevista médico, né, você pega algumas dicas. Eu falei, pode ser refluxo. Ele, imagina, mas refluxo, não sei o que, você tem? Eu tenho. E era o refluxo, mas doutor. É isso mesmo, né? O refluxo é um problema muito frequente na população. 1/3 das pessoas tem algum sintoma de refluxo. O que é e por que ele acontece? O refluxo é uma falha do mecanismo. Nós temos, quando a gente come, Claudete, a gente engole e o nosso esôfago empurra o alimento. Aí chega na passagem do esôfago para o estômago, existe uma válvula, que é um mecanismo de pressão, que ela relaxa, o alimento passa, cai no estômago, ela fecha. Então, esse é o principal mecanismo antirrefluxo que nós temos, que é uma válvula esofágica. Existe um nome médico, esfíncter inferior do esôfago, mas é uma válvula que válvula esofágica, é mais válvula, fácil. E essa válvula todos nós temos. Num determinado momento, nós podemos ter falha dessa válvula, a pressão diminui, que a gente chama de hipotonia, quer dizer, diminui o tônus dessa válvula, ela está mais relaxadinha, mais frouxa. Ou nós temos alguns problemas, por exemplo, o enfraquecimento do diafragma, que é a musculatura que separa o tórax do abdômen, ele abre a passagem e o estômago entra um pouquinho no tórax. Isso é chamado hérnia de hiato, que também pode levar à falha desse mecanismo antirrefluxo. Ou pessoas também que aumentam muito a pressão abdominal. Quando que acontece isso? Por exemplo, a mulher quando engravida, quando ela aumenta, a barriga dela aumenta por causa do útero, comprime o estômago, dá refluxo. Homem barrigudo. Homem barrigudo, essas barrigas de cerveja, você pode perguntar, Claudete, a maioria toma omeprazol, pantoprazol e outros zols por aí para inibir o refluxo, né? Nossa, porque faz pressão. Porque faz pressão. Na criança, então, no bebê que tem refluxo, às vezes, quando mama, é porque ainda não está formado direito? Porque ainda não está maturado, exatamente. Tá. Ele não desenvolveu adequadamente esse mecanismo antirrefluxo. Agora, e tem correção para isso? Tem correção, sim. Durante a fase pediátrica, tem que esperar a maturação. Sim. Se isso não resolver, aí você entra com medicação. Agora, nos adultos, o principal causador do refluxo hoje é a obesidade. A gente sabe que a obesidade é um problema populacional. 60% das pessoas estão com sobrepeso, pelo menos, e isso aumenta a pressão no estômago e também induz o refluxo. Alimentação também, a forma de se alimentar. Você não pode chegar numa refeição e comer além do que você deveria. Além do que você deveria é comer até sentir o empachamento, porque você aumentou a pressão no estômago e você pode vencer a válvula. E aí você acaba tendo refluxo. Por exemplo, comer antes de deitar. A refeição noturna tem que ser a mais leve possível. Tem pessoas que adoram jantar bem, né, Claudete? E depois tem que dormir sentado. Porque não consegue. consegue. Se dormir deitado, o que acontece? Incomoda. O estômago cheio, sentem aquela sensação, aí tem que tomar remédio. Então, essas são as situações que fazem o refluxo. É por isso a famosa frase, né? Tomar café como um rei, né? Almoçar como um príncipe e agora na hora da janta como um plebeu. Como um plebeu. Mendigando mesmo, pouquinho. E você tocou numa coisa importante, por exemplo, o café, a cafeína, e ela está nos energéticos e está no café, ela faz um relaxamento da válvula. O café é uma das coisas que a gente pede para evitar. Ah, porque logo depois do jantar um cafezinho, aí piorou tudo. Aí piorou tudo, relaxa a válvula. Depois o cacau faz isso também. Onde está o cacau, que todo mundo adora? Chocolate. Entendeu? Também relaxa essa válvula. Alguns produtos muito quentes, aquela pessoa que gosta de um chazinho fervendo. Então, essas coisas precisam ser minimizadas
Vão ser reduzidas em quem tem refluxo. Meninas que desenvolvem, infelizmente, tem até ensinamentos, né? Que tem coisa boa e tem coisa nada boa, e tem verdade e tem muitas mentiras nas redes sociais e na internet como um todo, que costumam devolver a comida que comem para não engordar, desenvolvem o hábito de vomitar, elas estão forçando essa válvula, então. Estão, sim, elas são, assim, esse vômito forçado, que infelizmente ele pode ser patológico, pode ser uma doença isso, né? Sim. A pessoa, ela se olha e ela se enxerga algo que ela não é, ela enxerga no espelho algo que ela não é. Então, força vômitos. O vômito forçado pode, inclusive, Claudete, causar lacerações do esôfago, se você fica forçando muito o vômito. Então, isso pode trazer um problema, pode até dar hemorragia no esôfago por lacerações, por forçar o vômito, além dos sintomas relacionados ao refluxo. Refluxo é algo que tem que se prestar atenção. Você já citou um sintoma relacionado ao refluxo, que é a rouquidão. Por que dá rouquidão? Porque o refluxo sobe, ele irrita as cordas vocais. Então, tem muito otorrino que vai fazer o exame, a pessoa vai no otorrino porque está rouca. Ele olha e fala assim, olha, a região das suas cordas vocais está inflamada por refluxo. Então, vai procurar um gastro, você precisa tratar o refluxo. Agora, tem pessoas, Claudete, que além de inflamar as cordas vocais, e isso acontece nos mais idosos, podem ter aspiração de conteúdo do estômago para o pulmão. E qual o perigo nesse caso? Pneumonias. Então, o refluxo... Uma pneumonia pode ser provocada por isso? Pode ser por refluxo. Isso é muito comum na população mais idosa. Então, tem que se prestar muita atenção, tem que se mudar os hábitos. Muitas pessoas têm que dormir com a cabeceira elevada para evitar o refluxo noturno, tomar medicações, refeições mais leves à noite, tirar os produtos que evitam. E mesmo com tudo isso, 5% das pessoas que têm refluxo podem ter indicação cirúrgica de confecção de uma válvula anti-refluxo. Nossa, e é complicado essa cirurgia? Não é complicado. Mas é a mesma válvula que está lá, que dá uma apertadinha nela, diminui? É feita uma confecção com uma parte do estômago em torno do esôfago e se faz uma válvula. Isso não é para todo mundo. É por isso que eu adoro médico. Mas não é para qualquer médico também e nem qualquer pessoa. Se você se cuidar, se tem refluxo, sabe como lidar agora. Tem que ir no médico e o tratamento é medicamentoso? O tratamento é alteração de hábitos. Tirando aquele que já precisa da cirurgia, né? Isso, tratamento, mudança de hábito. Quais são as principais? As principais, fazer não comer demais. Refeições menores, fracionadas, né? Refeições noturnas menores, nunca deitar até 2 horas após refeições, evitar gordura na alimentação, porque a gordura faz o estômago ficar mais parado, faz o estômago ficar mais cheio durante mais tempo, reduzir café e chocolate, tem pessoas que abusam desses produtos, evitar os irritantes, né, condimentos, pimenta, bebida alcoólica. E muito tempo de estômago vazio. E muito tempo de estômago vazio. Para o refluxo é menos importante, mas para gastrite isso. Era mais para gastrite. E dormir com a cabeceira elevada, né? Não com travesseiro elevado, porque pode fazer mal para a coluna. Tipo, coloca 2 tijolos no lá... No pé da cama. Isso, no pé para subir um pouquinho a altura da cama. Não, na cabeceira. A cabeceira tem que estar mais alta do que os pés, não é? Exatamente. Tá. A cabeceira mais alta, 10 Será que é por isso centímetros. que muitos idosos dormem com 2, 3 travesseiros? Às vezes é por isso, mas não porque se sentem melhor? Só o travesseiro não vai adiantar. Não vai resolver. Tá. E vai fazer mal para a coluna, inclusive. Então, o melhor é elevar a cabeceira... elevar a cama mesmo. A cama, o estrado, a cabeceira da cama. O colchão, né? Doutor, diarreia e mais frequente pode indicar algum tipo de problema mais grave do que ela própria? Com certeza, Claudete. Assim, a diarreia aguda, todo mundo tem em alguma fase da vida, né? Você come uma coisa contaminada, você tem diarreia. Você vai naquelas festas que todo mundo pega os alimentos do mesmo lugar, alguém não lavou a mão direito, chega lá e distribui, né, a bactéria ou o vírus. Às vezes, nesses restaurantes onde você se serve, o doutor Bactéria, né? Por quilo. O doutor Bactéria me ensinou uma coisa, quando você vai em churrascaria ou restaurante assim que, né, tem a mesa de saladas, você sempre levanta um pouquinho assim com jeito, né? O que está em cima e pega o de baixo para evitar, porque a saliva pode conter bactérias. E as pessoas vão andando por ali e vão falando. E a saliva vai distribuindo bactéria
na comida, né? Exatamente. Ou se não, a própria mão, né? A hora de pegar um produto e você pode, enfim, tem que tomar esses cuidados, né? Tem aquela do amendoinzinho também, né, Claudete? Que tá lá, às vezes, num restaurante, um vai lá e pega, outro vai lá e pega. É verdade. Vai com a mão direto, né? Direto. E veja, isso nada contra o amendoim, gente. Isso é contra... Que é bem gostoso. Nós estamos citando como exemplos, né? Mas como a gente faz... Nós aprendemos até que bastante, eu acho, com a pandemia, né? Que criamos hábitos que antes não tínhamos. Diziam que os brasileiros tomavam mais banho do que lavavam as mãos. É verdade. Que não tinham o hábito de lavar tantas mãos. Pura E a verdade. gente aprendeu algumas coisas. Mas tem coisas que a gente faz por impulso e não pensa, né? Claudete, nos hospitais, falando assim de profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, todo mundo que trabalha na radiologistas, todo mundo na área da saúde, existem campanhas fortes em todos os hospitais para que todos os profissionais lembrem de lavar as mãos, porque a mão é um importantíssimo condutor para as bactérias, para os vírus. Então, a gente transmite muitas coisas com as mãos. Então, lavar as mãos é sempre muito importante. Porque você não lava as mãos e às vezes coloca na boca, coça os olhos. E você vai numa praia, né, Claudete? Às vezes uma pessoa fez alguma coisa errada no mar, tá lá a bactéria, o vírus que ela tinha que eliminar. Aí você pega vai comer um produto do mar ali, às vezes pego ali. Tem que tomar cuidado com tudo isso. Mas, enfim, ninguém está livre, porque ninguém vai deixar de viver, né, Claudete? Lógico. Ninguém vai ficar numa bolha. Mas ela pode acontecer por outros motivos? Então, quando é aguda, ela 3, 4 dias, 5 dias desaparece e você volta ao seu ritmo normal. Quando não volta, precisa, às vezes, fazer uma reposição de flora. Porque você teve muita diarreia, você mudou a flora intestinal. Então, às vezes, a gente faz uma reposição de flora com algum probiótico. Mas tem alguma doença que pode dar diarreia também? Não, aguda é pouco frequente. Aguda, existem, às vezes, as bactérias que a gente chama de enteroinvasivas, que elas entram na circulação e elas dão febres, calafrios, queda de pressão. Essas precisam de um antibiótico. Na grande maioria das vezes, não precisa de nada. Ela vai embora sozinha. O problema das diarreias, Claudete, são as diarreias crônicas. Aquelas que duram 3 meses, 6 meses. Essas diarreias precisam ser adequadamente investigadas. Porque existem doenças inflamatórias, existem pólipos, existem até tumores que podem provocar diarreias. Então, quando uma pessoa tem uma diarreia por muito tempo, ela precisa ser investigada, não importa a idade. Porque doenças inflamatórias acontecem inclusive em jovens. Então, se aquela pessoa, olha, mas o que é isso? Olha, eu evacuo líquido 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Olha, tem dia que eu evacuei 10 vezes no mesmo dia. Tem dia, uma vez eu enxerguei sangue nas minhas fezes. São sinais de alerta importantíssimos para muitas doenças. Para muitas doenças. Corra para o médico. Para o atendimento. Agora, outro assunto que hoje nós estamos falando aqui sobre os problemas mais frequentes gastrointestinais. Né? E como o doutor começou dizendo, o aparelho digestivo é bem grande. Enorme. Tem muitos órgãos lá e muito problema pode acontecer por ali. Eu nunca... a gente, né, da minha geração, nunca tinha ouvido falar em intolerância à lactose, intolerância alimentar, ninguém nem falava. Leite era só 2, tipo A, tipo B. Na minha época, antigamente era só o da vaca mesmo. Não tinha nem tipo A, nem tipo B, acho que nem tipo C. Agora, tem tanto tipo de leite que na hora de comprar você fica até perdida com a quantidade de tipos. Doutor, tem tanta gente com intolerância e nós vivemos assim sem saber intolerância à lactose, por exemplo, e principalmente? Então, isso é muito importante e às vezes pouco investigado. Na infância, todos temos as nossas fases lácteas, né, da vida, que você toma leite assim... A criança começa tomando leite o dia inteiro e aos poucos ela vai abandonando esse hábito. Então a lactase, que é a enzima que digere a lactose, ela está muito presente na infância. À medida que você vai indo para a fase adulta, a produção vai sendo reduzida. Então, numa determinada idade,
Existem vários tipos, vários graus de intolerância. É por isso que os médicos dizem que a gente deveria tomar leite só na fase, né? Só na fase Quando criança, e não continuar como bezerrinho o resto da vida. Então é assim, quando na fase adulta, após os 40 anos de idade, 1/3 das pessoas tem algum grau de intolerância. E isso faz mal se ela insiste, por exemplo, gosta do leite, não toma, não compra leite, que hoje há essa possibilidade. Eles são mais caros, claro, mas há, né? Tem tudo, né? Tem desnatado, semi-desnatado, um monte de coisa sem lactose, tudo, queijo, exatamente. Nossa, tudo. Vale investir esse dinheiro, porque se ela insistir, pode fazer muito mal para o aparelho digestivo? Se ela tem uma intolerância leve, ela pode tomar a lactase. Existem múltiplas apresentações de lactase, que é a própria enzima. E ela pode tomar a lactase. Dá certo? Dá certo. Ela toma a lactase, dependendo da quantidade de lácteos ou derivados que ele vai consumir. Ela toma uma dose, pode tomar antes e depois. E a quantidade varia conforme a quantidade de alimento. E passa bem. Ou compra zero lactose. Ou compra zero lactose, que é como você falou, é um pouco mais caro. E assim, passa bem. Faça-se os controles periódicos. Agora, se você tem sintomas, é melhor deixar de comer, né? É verdade. Porque você está ofendendo, você está agredindo o seu trato digestivo. Eu vou chamar o Edu Scarfão aqui. Vem aqui, Edu, entra aqui. Antes de começar o programa, eu como reparo em tudo, porque eu fui criada para isso, né? Fazendo programa ao vivo de televisão, você tem que estar atenta a tudo. Eu me atentei ao que você falou. Vou prestar muita atenção hoje, porque são problemas gastrointestinais. Qual é o seu problema? Conta aqui pro doutor, aproveita. Licença, boa tarde, doutor, boa tarde, galera. Então, basicamente, doutor, eu tenho azia, né, com bastante frequência, a queimação, né, e aí foi orientado a fazer uma dieta especial e aí tomando uma medicação, né, durante todo esse período. Só que é uma dieta muito restritiva e aí eu acabo não fazendo devidamente. Não pode chocolate, refrigerante, tudo que é bom, diminuir café, embutidos, fritura, sucos de frutas, a maioria, né? Não pode. Não pode, e aquela medicação dexilante foi a passada. E aí eu acabo só ficando na base, né? E continua com azia? Se eu não tomar o remédio, sim. E esse remédio pode ser tomado assim por muito tempo, ou ele tem que criar vergonha e fazer a restrição correta pedida pelo médico, doutor? Então, a história do Edu é a história da maioria das pessoas. Né? Por isso que eu quis chamar aqui, porque eu falei, eu acho que deve ser isso, ou é refluxo ou é azia. Então, eu acho que, Claudete, eu até... Você poderia fazer todas as recomendações para ele que você já sabe quais são. Agora, sim, é difícil realmente as pessoas aderirem a todas as recomendações. Então, você tem que equilibrar o que você recomenda com a qualidade de vida da pessoa. O que eu não recomendo é fazer essa medicação, é um inibidor de bomba de prótons, chamamos de IBPs, né? Tem um monte agora no mercado também, e todas inibem a produção de ácido pelo estômago. Inibir a produção de ácido no estômago não é uma coisa natural. Se o estômago produz ácido, tem alguma finalidade. Uma delas é o equilíbrio da flora do estômago. Se você tem um ambiente ácido, crescem menos bactérias. Se você tem um ambiente alcalino, menos ácido, crescem mais bactérias. Então, você muda a sua flora. Depois, à medida que você inibe a produção de ácido... Inibindo, desculpe, a produção, a azia diminui, é isso. Por isso que esse remédio inibe. Exatamente. Essas medicações são deliciosas, né? Sim. Você come o que você quiser. E não tem azia. Seu estômago não produz ácido, você não sente nada. Você fala, nossa, encontrei a fórmula. Só que você inibir durante muito tempo, você vai produzir uma atrofia dos mecanismos que produzem ácido. E aí você vai induzir um que a gente chama de gastrite atrófica, que não é uma coisa boa. Em cima dela pode vir metaplasia. Podem aparecer... O que é essa metaplasia? Metaplasia é uma regeneração anormal, que já é predisponente a câncer. Se você fica inibindo, podem aparecer tumores neuroendócrinos que estão estimulados por essas medicações. Então, eu não recomendo que você faça uso contínuo. O melhor é você adequar os seus hábitos, alcançar um equilíbrio entre os seus hábitos e os seus sintomas, esporadicamente. Aí você fala assim, mas doutor,
O paciente chegar no consultório e falar, mas doutor Tércio, esse sábado eu vou ter um churrasco com os meus amigos que eu queria comer uma gordurinha, eu queria comer um torresminho, eu queria uma bebida alcoólica. Então, nesse dia, você toma o inibidor. Mas não fazer disso um hábito diário e constante. Não fazer isso um hábito diário e constante. Além do que, Claudete, já existem muitos trabalhos mostrando que a partir dos 50 anos de idade, esses usos contínuos dessas medicações podem interferir na absorção de cálcio e levar à osteoporose. Existem alguns trabalhos que sugerem alterações cognitivas por uso prolongado dessas medicações. Então, o uso contínuo... As medicações têm que ter um começo, um meio e fim. Exceto nas doenças crônicas, por exemplo, hipertensão arterial. Certo, vai usar remédio para a vida toda. A vida inteira, problema da tireoide, a vida inteira. Diabetes. Então, essas doenças crônicas, você vai controlá-las com... Agora, para esses problemas que são agudos, tem que ter um começo, um meio e um fim. E você vai alcançar isso mudando alguns hábitos e alcançando um equilíbrio. E fazendo exames periódicos para ver se esse equilíbrio que você alcançou sem medicação não está te lesando. E aí você pode seguir em frente. Esporadicamente, você faz uso por períodos controlados dessas medicações. E a gente sabe que em alguns países é expressamente proibida a compra de medicamentos de qualquer ordem e qualquer tipo. Aqui no Brasil nós temos ainda uma... imensidão de remédios que são vendidos sem prescrição. A facilidade é muito grande. É facilidade grande, porque também, apesar do SUS, que é maravilhoso, ainda bem que existe o SUS nesse país, senão aí sim que a gente está ferrado, mas, às vezes, o acesso médico, se numa cidade como São Paulo é difícil, imagine esse Brasil, né? Esse país continental aí imenso. Como, às vezes, é difícil falar com o médico ou passar por um médico para obter a receita. Só que esse agente facilitador piora a saúde do cidadão brasileiro, não piora, doutor? Porque ou repete a receita, porque foi no médico uma vez, acha que o que está sentindo foi igual ao que sentiu, vai lá e compra sem a receita, ou a vizinha indica, o parente indica, e é muita gente tomando remédio sem necessidade. Então, assim, realisticamente, Claudete, quando você tem um sintoma, você toma uma medicação por poucos dias, que pode ser a mãe, a avó, o primo, alguém, um amigo indicou. Você toma poucos dias, desapareceram sintomas, tudo bem, você pode seguir em frente. Agora, sintomas recorrentes devem ser investigados. Claudete, estamos cansados de receber no consultório pacientes, nossa, eu tinha uma dor na coluna que começou há 1 ano e ela está progredindo. Você vai fazer um exame, é um câncer de pâncreas e não é um problema na coluna, nem muscular, como vinha sendo tratado, e nem uma gastrite. Então, alguns sintomas se confundem. Qualquer sintoma persistente deve ser investigado. Você pode se automedicar com medicações que não são lesivas ao corpo, que são poucas, mas existem, por poucos dias. Tá. Por exemplo, eu estou com uma dor muscular, então eu vou tomar um anti-inflamatório aqui após as refeições. Não sou diabético, não sou hipertenso, sou jovem. Vou tomar um anti-inflamatório durante 3 dias. Melhorou minha dor muscular. Mas, poxa, eu tomei um anti-inflamatório, não melhora a minha dor muscular. Olha, passou para o outro lado. Pode ser... Ou fazer disso um vício, né? Exato. Aí você não tem que ficar um tomador crônico. Você vai lá e investiga o que é essa dor. Remédio é chamado de droga. E essa droga também pode fazer mal se errado ou em excesso. Não tenha né? dúvidas, não tenha dúvidas. Doutor, nós temos só mais uns minutinhos. Puxa vida, viu? Olha, não cheguei nem na 15ª pergunta. Tinha tanta coisa para falar. Volte, tá? Intestino, fígado, pâncreas, dá para falar muita coisa. Nossa, a gente volta para falar desses aí, tá? Os maiores, que hoje a gente falou sobre alguns problemas gastrointestinais. É que também, né? É muita coisa lá dentro para a gente falar. Eu queria deixar aqui uns contatos do Dr. Tércio Genzini, agradecê-lo mais uma vez pela participação. Eu vou deixar com vocês que estão ouvindo e vendo aí pelo YouTube a nossa Vibe Mundial, o nosso Boa Vibe. Não esqueça de entrar no nosso Instagram, de sintonizar a rádio. E aqui, o meu programa, sempre às terças e quintas, das 3 às 4 da tarde, no 95,7 FM. O endereço do consultório particular é Alameda Lorena, 800
800, é vizinho aqui. Aqui do lado. É, nós estamos aqui perto. Alameda Lorena 800, conjunto 611, tá? Sexto andar. WhatsApp 11, que é São Paulo, 940005160, 940005160 e ou telefones fixos no 3798, também 11 São Paulo, 3798 9133, 3798 0373, 3798 0373. E nas redes sociais? Eu tenho a rede social do consultório, que é @consultório Dr. Tércio Genzini, né? Tá. E tem um site também, que é consultóriodrterciogenzini.com.br. Tem artigos lá, doutor? Tem muitas coisas que a gente conversa aqui, a gente acaba colocando lá Que também. bom. E eu coloco alguns artigos científicos para dar um embasamento, né? Mas, Tá certo. Tá bom? Muito obrigada por ter vindo. Volte então, que ficaram voltando uns órgãos, tá? É gostoso falar com você, Claudete. Eu sei do benefício que as pessoas que ouvem acabam colhendo É também. importante, né? Informação sobre saúde é importante. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Até terça. Você acabou de ouvir